bom dia a todos. Meu nome é Alan, sou professor de tabelionato de notas e protestos aqui do concurso de cartório para o concurso de Santa Catarina. A gente vai trabalhar hoje especificamente as normas de Santa Catarina, não vamos focar tanto nas normas de caráter federal, vamos partir do pressuposto que essas vocês já venham com conhecimento agregado das outras aulas que já tiveram, e aqui a gente vê principalmente as diferenças no nosso estado, aqui de Santa Catarina, sobre essas mesmas normas. Para quem faz concursos em outros estados, é bem comum se deparar com algumas normas bem conflitantes entre um e outro, e isso que é mais importante, no meu ponto de vista, que a gente consiga diferenciar, né, para poder gravar e obter sucesso no concurso de vocês, tanto na prova objetiva, quanto na discursiva, ou até mesmo na prova oral futuramente. Certo? Vamos começar só fazendo uma leve comparação, que essa primeira coluna, que trabalha da Lei 8935, né, fala de quem são os responsáveis pelas serventias extrajudiciais. Né? Então, em âmbito federal, né, o artigo 5º da 8935 separou em tabelionato de notas, tabelionatos de oficiais de registro marítimo, tabelionato de protesto, oficial de registro de imóveis, títulos e documentos, pessoas naturais e registro de distribuição. Percebam que, quando a gente está na Lei 8935, ela se refere às pessoas em específico, né, aos responsáveis pelas serventias, os tabeliães, os oficiais de registro. E vocês talvez já devem ter visto em outros estados, principalmente São Paulo, que muitos dos cartórios levam essa nomenclatura. Né? Sei lá, exemplo, 15º tabelião da comarca de São Paulo, 16º oficial de registro de imóveis. Aqui em Santa Catarina, né, a gente não trabalha com essa pessoalidade na nomenclatura das serventias. Tanto é que, se vocês pegarem lá a parte geral, né, do nosso Código de Normas, ele até veda essa adoção de nomes fantasias, de logomarca, ou qualquer outro símbolo distintivo que não tenha o caráter oficial que o próprio Código de Normas estabeleceu. Então, aqui a gente vai trabalhar com tabelionato de notas, tabelionato de protesto, ofício de registro de imóveis, civis de pessoas naturais, interdições e tutelas, ofício de registro civis das pessoas jurídicas, de títulos e documentos, e escrivanias de paz. Né? Vocês já devem ter visto isso na parte geral. O que nos importa aqui na parte de tabelionato de notas, tá? Ou de protesto, inclusive, que a gente vai trabalhar mais para frente, e a gente já vê, inclusive, agora. Em Santa Catarina, a gente tem uma divisão um pouquinho diferente de alguns estados, tá? Se vocês virem ali o artigo 432 que está na tela para vocês, fala de escrivania de paz. Isso não é um nome muito presente em outros estados. E alguns até são induzidos ao erro de acreditar que isso é o ofício do juiz de paz. Né? Em Santa Catarina, para vocês entenderem um pouquinho da divisão e organização das serventias, tabelionato de protesto, ofício de registro de imóveis, títulos e documentos só existem em sedes de comarca. Tá? Não existe ofício de registro de imóveis, títulos e documentos, ou até mesmo tabelionato de protesto, em municípios ou distritos que não sejam sede de comarca. Da mesma forma, os tabeliães e oficiais de contratos marítimos não têm uma aplicabilidade aqui em Santa Catarina. A gente não tem previsão para existir tabelionato marítimo. Então, ali do artigo 5º da 8935, a gente elimina o inciso 2 e o inciso 7, que a gente não vai ter disciplinado aqui em Santa Catarina pela 8935 ou pelo Código de Normas, de maneira a se aplicar essas regras. Tá? A gente tem distribuição dos tabelionatos de protesto, mas é uma situação um pouquinho diferente. Quando a gente vem, então, para o 432, vocês vão ver essa figura da escrivania de paz. Então, percebam comigo, se eu disse que tabelionato de protesto, ofício de registro de imóveis, títulos e documentos, não tem em municípios e distritos que não sejam sede de comarca, estou dizendo eu que tabelionato de notas e ofício de registro civil de pessoas naturais tem nos municípios que não são sede de comarca. Mas como são serventias que, em municípios que não são sede de comarca, normalmente eles não se manteriam de forma isolada, um tabelionato de notas e um registro civil de pessoas naturais, que foram considerados pela Organização
judiciária como os serviços mais básicos, essenciais para todos, que não deveriam se deslocar até outro município, sede, para fazer isso, eles ganham o nome de escrivania de paz. Tá? Então, escrivania de paz vai ganhar as atribuições de tabelionato de notas e ofício de registro civil de pessoas naturais. Cuidem só para fazer um parênteses também nessa afirmação, porque quando eu falo que vai ter ofício de registro civil de pessoas naturais nesses distritos e municípios que não são sede de comarca e vão receber a nomenclatura de escrivania de paz, é importante que a gente lembre, né, que aqui ainda a gente aplica aquela questão do livro E. Né? O livro E, que existe lá no Registro Civil, só vai existir no primeiro ofício de cada comarca. Então, nessas escrivanias de paz, não tem o livro E, lá do Registro Civil, porque não são sede de comarca, não é o primeiro ofício da comarca. Tá? Então, a gente vai ter escrivanias de paz, que vão ter as atribuições de tabelionato de notas e ofício de registro civil de pessoas naturais, mas sem a parte do interdições e tutelas, né, que esse fica restrito ao livro E do registro civil. Por mais que tutela a gente não registre no livro E, a nomenclatura dada pela legislação foi essa. Tá? Isso também é importante porque vocês têm que lembrar que não somente nos municípios que não são sede de comarca, mas também distritos oficializados que possuem cartório. Né? Então, quem for conhecer Florianópolis, né, vai ver que várias praias são consideradas distritos aqui. E nesses distritos também possuem escrivanias de paz, que lá vai ter o escrivão de paz com atribuição de tabelionato de notas e ofício de registro civil. Ok? Pelo próprio artigo 432, nos parágrafos, a gente conseguiu incluir na última versão do Código de Normas, que essa escrivania de paz poderia adotar, em um segundo plano, de maneira reduzida, a nomenclatura de tabelionato de notas e ofício de registro civil de pessoas naturais. Por quê? Quando chegava um reconhecimento de firma feito por uma escrivania de paz a outro estado, às vezes eles negavam. Negavam porque o reconhecimento de firma deveria ter sido feito por um tabelião de notas. Porque eles não sabem, não são obrigados a saber, também a divisão judiciária de Santa Catarina. Que aqui a gente tem a figura de escrivão de paz, que é um tabelião de notas também. Tá? Então, por isso, o próprio Código de Normas também autorizou que se utilize em um segundo plano essa nomenclatura de tabelionato de notas e ofício de registro civil de pessoas naturais, mas sempre deixando escrivania de paz em destaque. Tá? Isso é uma previsão que a gente tem no nosso Código de Divisão e Organização Judiciária. Tá? Tomem um certo cuidado, porque se vocês forem até mesmo jogar no Google para estudar e tudo mais, vocês vão encontrar tanto a Lei Complementar 339, lá de 2016, quanto uma bem antiga, lá de 79, que é a Lei 5624. Essa Lei 5624 é a que tratava originalmente dos serviços notariais de registro como auxiliares da Justiça. A Lei Complementar 339, de 2016, que também se intitula, né, como parte do Código de Divisão e Organização Judiciária, ela focou em vários aspectos da organização judicial, mas não extrajudicial. Então, só cuidem ao estudar para não pegar, então, somente a 339 e acreditar que esse é o código vigente. Né? Porque a própria Lei 339 vai trazer lá no artigo 80, né, como eu coloquei aqui na tela para vocês, que ficam revogadas as disposições em contrárias, lá da 5624, mas a parte do extrajudicial não tem nenhuma alteração de grande relevo na Lei Complementar 339, então a gente continua aplicando a 5624. Quando a gente vai para a 5624, eu coloquei alguns itens em específico aqui para vocês olharem. É uma redação, lógico, da época lá de 79. Né? Então, a gente ainda nem tinha a nossa Constituição de 88. Então, muitas coisas que estão ali, talvez a gente nem aplique mais. Simplesmente porque a Constituição disciplinou diferente, porque a Lei 8935 disciplinou diferente, os códigos de normas disciplinaram diferente. Contudo, é uma redação que ainda está vigente. Né? Então, é importante que vocês conheçam a literalidade dessa redação, porque pode ser objeto da prova de vocês. Então, por exemplo, né, se questionarem, de acordo com o Código de Divisão e Organização Judiciária de Santa Catarina, né, aí tem que saber, por mais que algumas coisas a gente possa nos parecer estranho num primeiro momento. Então, por exemplo,
olha lá no artigo 67, são auxiliares da justiça, na categoria de serventuários, os escrivães, e aí não seriam os escrivães judiciais, nesse ponto seriam os escrivães de paz, lá das escrivanias, os tabeliães e os oficiais de registro público. Então, percebam, serventuário não é nenhuma nomenclatura que a gente costuma utilizar nesses novos tempos, né? A gente, é bem claro, né, para o direito administrativo, que tabelião, oficial de registro, seja lá a nomenclatura, não se considera servidor público, né? Tem uma função pública, mas não é servidor, e aqui colocaram a nossa atividade como serventuários, e aí tem uma listinha um pouquinho maior, mas eu resumi ali aos escrivães, tabeliães e oficiais de registro público. Então, pela Código de Divisão e Organização Judiciária, nós, tabeliães, somos serventuários da Justiça. No próximo artigo, são ainda auxiliares da Justiça, aí não na categoria de serventuários, mas estão somente como auxiliares da Justiça, oficiais maiores e escreventes juramentados. Os oficiais maiores, à época da lei do Código de Divisão e Organização Judiciária, lá de 79, eram os oficiais substitutos. Tá? Então, quando a gente fala de oficial maior, né, quem acompanha o Diário Oficial pode ver que, Diário de Justiça, perdão, pode ver que muitas vezes há lá uma aposentadoria de um oficial maior do cartório tal. Né? O que seria o oficial maior? Era o oficial substituto. Ou escreventes juramentados, né, que a gente também não usa mais nem a nomenclatura de oficial maior, nem a nomenclatura de escrevente juramentado pela 8935, pelo novo Código de Normas. Mas saibam que isso está lá e se aplica aos tabeliões de notas, que é a nossa temática de hoje. Da mesma forma, vejam, eu fiz uma comparação. Esse artigo 72 é da Lei de Organização Judiciária. Tá? Esse artigo 20, que está em paralelo para vocês olharem, é da Lei 8935. Tá? O que diz o artigo 72? Os escrivães, os tabeliães e os oficiais de registro público poderão ter um oficial maior e um escrevente juramentado. Parágrafo 1º. Os escrivães de paz, que a gente estava conversando, terão direito apenas ao escrevente juramentado. Né? Então, nas escrivanias de paz, lá pela Lei de Organização Judiciária, não era possível ter substitutos. Isso meio que parece um contrassenso, né? Porque o próprio artigo 20, hoje, disciplina de forma federal, né, que os notários oficiais de registro poderão, para o desempenho das suas funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo substitutos e auxiliares. Então, hoje, né, pela legislação federal, é livre essa escolha de quantidade, ou de ter ou não ter quantos escreventes, né, ou até mesmo substitutos. Um dos substitutos, pela própria legislação, vai ter que ser nomeado como substituto legal, né, pelo artigo da 8935, o artigo 20. Então, percebam que esse artigo 72 é de uma aplicabilidade quase que inexistente aqui em Santa Catarina hoje, mas ele está lá vigente. Né? Então, saibam dessa redação e da sua aplicabilidade numa possível prova que vocês vão realizar aqui de Santa Catarina. Da mesma forma, já quero tratar sobre esse tema que costumam já me perguntar em todas as aulas envolvendo o tabelionato de notas. Em continuidade do artigo 20, aqui da 8935, né, os substitutos poderão simultaneamente, com o notário oficial de registro, praticar todos os atos que lhes sejam próprios, exceto nos tabelionatos de notas, lavrar testamentos. Né? A gente vai falar de testamentos lá para frente, mas já falando aqui da organização dessas funções em Santa Catarina, vocês vão encontrar em alguns códigos de normas redações que vão copiar esse parágrafo 4º do artigo 20. Em outros códigos de normas, vocês vão ver esse artigo 1864, inciso 1, do Código Civil, que por esse artigo 1864, o tabelião ou o seu substituto é que podem fazer o testamento. E aí surge aquela eterna dúvida, né, de aqui em Santa Catarina ou aqui em outro estado, qual que se aplica? Aplica a 8935 ou aplica o Código Civil? Na minha visão, eu acho que deveria se aplicar o Código Civil a todos, né? Mas alguns estados ainda aplicam
a 8935 por entender que seja lei especial neste ponto. Só que, percebam, seria como se o oficial nunca pudesse nem tirar férias ou ficar doente, porque não poderia ninguém no seu lugar lavrar testamentos, né? Então ficaria engessado que o oficial deveria ficar lá todos os dias úteis do ano, durante todo o expediente, caso aparecesse alguém para lavrar um testamento. Enfim, no nosso Código de Normas atual, não vai ter expresso isso. Tá? Não vai estar lá na redação da parte do testamento essa questão da competência do substituto ou não. Eu trouxe aqui na tela para vocês o artigo 537 e o 948, que são do Código de Normas revogado de Santa Catarina. Tá? Essa é a redação antiga, que estava vigente. Veja, a exceção do testamento público, que será escrito pelo próprio tabelião ou seu substituto legal, e aí até referencia o próprio artigo 1864, inciso 1 do Código Civil, os atos mencionados neste código poderão ser praticados pelos demais prepostos quando autorizados pelo oficial. Vai lá para o 948, onde falava do testamento em específico. O testamento público será escrito pelo notário ou seu substituto legal, observados os requisitos previstos nos artigos 1864 a 1867. Percebam que o Código de Normas anterior era expresso autorizando o substituto a lavrar testamentos. O novo Código de Normas foi silente. E por que isso? Então quer dizer que não pode mais? Veja, é importante que vocês saibam qual foi a motivação para o nosso Código de Normas atual. Quem está acostumado a estudar para outros estados, Rio Grande do Sul, São Paulo, vai estranhar quando chegar ao nosso Código de Normas, aqui de Santa Catarina, e perceber que ele é meio resumido, né? Ele não é tão extenso quanto esses outros códigos de normas de outros estados. Por quê? A lógica do nosso tribunal, à época da edição desse Código de Normas atual, é que não faria sentido, ou até mesmo seria desnecessário, repetir tudo o que estivesse em legislação federal. Porque seria até mais complicado de ficar acompanhando, né? E aí altera a legislação federal, tem que ficar alterando o Código de Normas que dizia a mesma coisa, né? Então, eles retiraram ou extraíram do Código de Normas praticamente toda a matéria que já estava disciplinada de maneira expressa e suficiente em legislação federal. Para quem vai estudar, isso é um ponto talvez negativo, né? Porque aí vai ter que ir atrás de todas essas leis esparsas para entender o conteúdo, né? Enquanto em outros estados, talvez você lendo o Código de Normas já conseguisse compreender, inclusive, matéria de lei federal. Então, aqui em Santa Catarina, optou-se por deixar o Código de Normas mais resumido, e ainda assim ele é extenso, limitando-se a regulamentar o que o tribunal, a corregedoria, entendiam de fato pertinentes e não estivesse suficientemente regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça em Provimentos, ou até mesmo pela legislação federal. Então, quando o nosso Código de Normas deixou de repetir o 537 e o 948, não foi no intuito de dizer que agora não se autoriza mais a lavratura de testamento pelo substituto. E sim, porque isso já está lá no Código Civil. A gente já até referenciou nos códigos anteriores, a gente mencionava em 2 artigos o Código Civil, a gente vai deixar de fazer isso porque já está lá no Código Civil. Tá? Então, assim, em Santa Catarina, a gente aplica o Código Civil, porque não precisaríamos de uma norma disciplinando isso, que já estava disciplinado, mas aí cortou-se tudo, né, para deixar regulamentado pelo Código Civil a matéria. Ok? Até me parece até delicado, né, normas estaduais daqui a pouco vão disciplinar quando um testamento seria nulo ou não, né, porque a gente opta por tal norma ou a gente opta por tal norma. Então, o testamento seria nulo num estado e nulo no outro não. Né? Me pareceria até complicado. Né? Então, a gente adota o Código Civil independentemente de não ter mais essa previsão no nosso Código de Normas. Belezinha? E aí a gente vai conversando a partir de agora sobre alguns aspectos da 8935 e algumas diferenças que vocês vão encontrar aqui em Santa Catarina.
tá? Que eu entendo muito relevantes, pertinentes para o nosso estudo. Quando vocês vão lá no artigo 8º, o famoso artigo 8º da 8935, vocês vão ver que é livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar de situação dos bens objeto ao ato ou negócio. Então, quando a gente fala do tabelionato de notas, a gente tem uma liberdade ampla, né, para se escolher onde iremos praticar os atos que são de nosso interesse e devam ser praticados em um tabelionato de notas. Independente de onde eu moro, independente de onde esteja o bem que eu estou transacionando. Aqui em Santa Catarina, essa daqui é só uma introdução para o próximo artigo que eu quero conversar com vocês, eu só quero que vocês relembrem, né, nos estudos de vocês, que a gente tem algumas exceções em âmbito federal mesmo, né, o provimento 65 do CNJ, que vai trazer a questão da ata notarial da usucapião, que só pode ser lavrada pelo tabelião da localidade do imóvel, e o provimento 100 do CNJ deste ano, né, que regulamenta a questão dos atos eletrônicos, né? Então, o provimento 100 de 2020, perdão, ele vai ter a competência delimitada sobre atos notariais eletrônicos, que fica vinculado, a grosso modo, né, ao tabelião do domicílio de uma das partes ou da situação do bem. Deem uma olhadinha lá no provimento 100 para vocês verem detalhadamente, né, em cada tipo de ato, quais seriam as exceções. Mas esses são, a grosso modo, né, as exceções ao artigo 8º que a gente tem até mesmo na legislação federal. O artigo seguinte, que era o que eu gostaria de chegar, introduzindo com o artigo 8º, vai dizer o seguinte: o tabelião de notas não poderá praticar atos de seu ofício fora do município para o qual recebeu delegação. Isso é uma regra geral, a gente sabe que ofender esse artigo é considerado até mesmo concorrência desleal, tem muitos procedimentos administrativos que são abertos em decorrência da infringência desse artigo. Mas aqui em Santa Catarina a gente vai ter uma exceção a esse artigo. Tá? Lá no artigo 788, na impossibilidade de ser prestado pelo tabelião competente, o serviço poderá ser efetuado por qualquer dos delegatários de notas que atuem sucessivamente no município, na comarca e na comarca integrada. Isso quer dizer que a gente tem a regra geral do artigo 9º, mas quando o tabelião competente, percebam, quem seria o tabelião competente? Aquele no qual eu escolhi e ele, por qualquer motivo, não quer lavrar o ato que eu solicitei. Não quer ou não pode, está impedido, é meu parente, não tem nenhum escrevente naquele local para fazer aquilo. E eu também não quero me deslocar, né, até outro município para isso. Eu gostaria de fazer ali no meu município mesmo. Nessa situação em específica, percebam, eu tenho a livre opção de escolher qual é o tabelião que eu quero, lá pelo artigo 8º, mas por algum motivo que não compete a mim, esse serviço não pode ser lavrado por aquele tabelião que eu escolhi, né? Seja por qualquer impossibilidade que seja. Então, nessa circunstância em específico, o tabelião do mesmo município ou da mesma comarca e, em seguida, da comarca integrada, não se preocupem agora em saber quais são as comarcas integradas, tá? Mas saibam que existe essa situação aqui em Santa Catarina, poderia se deslocar do seu município até o município onde eu estou e o tabelião, então, não quis ou não pôde lavrar o ato notarial que eu pedi. Situação bem específica, bem excepcional. Nessa circunstância, o requerente do serviço, ele assume a responsabilidade por essa informação de que o tabelião não pôde ou não quis, né, realizar o serviço. Tanto que, após praticado o ato,
né, se vocês forem olhar nos parágrafos do artigo 788, né, o tabelião vai comunicar ao juiz em 5 dias para que o juiz, então, chame aquele tabelião que deixou de praticar o ato para saber o que aconteceu. Né? Se, né, por algum motivo, esse tabelião chegar a afirmar, não, eu nunca me neguei a fazer este ato. E aí, então, este mesmo artigo 788, nos seus parágrafos, informa que o juiz, então, deverá, eventualmente, analisar a responsabilidade do requerente do serviço por ter solicitado esse serviço fazendo declaração falsa, né, dizendo que tal tabelião não quis realizar o serviço, mas quando, na verdade, ele nem foi solicitado ou ele nem se negou. Percebam que o artigo 788 não trata da responsabilidade do oficial tabelião que praticou o ato. Né? Por quê? Se for verificado logicamente que não foi nenhuma situação que o próprio requerente quis e o tabelião induziu ou o tabelião que quis ir ao município em que ele não era competente, a gente vai estar falando de ofensa direta a 8935 e as penalidades diretas da 8935. Não precisaria estar disciplinado aqui. Tá? Então, esse artigo se resume à responsabilidade ou à averiguação da responsabilidade do requerente. Certinho? Vamos encerrar esse bloco e a gente volta na sequência com a continuidade do assunto. Beleza?